Olá, tudo bem com vocês? Gostaria de esclarecer algumas coisas. Andaram me escrevendo, né, perguntando como que eu pretendo fazer nessas questões dos vídeos, né? Na verdade, assim, a intenção é depois fazer bate-papo, trazer algumas pessoas com para poder dialogar, trocar ideias, né? É, Também vocês colocando no comentário um assunto que vocês querem que a gente comente, que a gente busque respostas, enfim, eu vou estar sempre dando uma olhada para a gente poder ir dentro desses assuntos. No início, todo início é complicado, eu não sou uma boa cameraman nem nada, mas vamos tentando aqui fazer da melhor forma. No vídeo passado eu havia falado que nesse vídeo a gente falaria sobre, na verdade, como eu me coloco, né? Como eu me colocava nas questões de quando acontecia algum problema ou tinha alguma dificuldade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, se eu perdesse o emprego, como que eu me portava, né? Nossa, eu fazia tudo, eu era uma excelente funcionária e mesmo assim, né? Eles me mandaram embora, não merecia isso. Um outro exemplo, num relacionamento. Ai, me traiu ou me deixou. Eu gostava tanto, eu fazia tudo que estava ao meu alcance, não merecia isso. Ou seja, sempre essa palavrinha, né? Ou fica doente, eu não merecia isso, eu não mereço essa doença, sempre dessa forma. E eu aprendi e vi que, nossa, como a gente se coloca como vítima da situação, né? Sempre a gente é a vítima. Nunca aconteceu, tem coisas que acontecem, não tem jeito, não tem vítima. Numa separação, não tem o certo ou errado. Se houve a separação, houve erro das duas pessoas ou não, mas a gente sempre se coloca como vítima, como o outro é culpado, numa briga, o outro é culpado. Eu nunca ouvi ninguém falando, eu briguei com fulano, aconteceu isso, isso e isso, é, e eu que fui errado. Nossa, a pessoa estava certa e mesmo assim eu briguei. Eu não vejo isso, né? Então a gente sempre se coloca como vítima, não é verdade? E você? Como que você se coloca, não é? Como vítima? Então, pensando nisso, aí você me pergunta, mas Meire, como você descobriu isso? Como que você se tocou disso? Exatamente o dia, como, quando, eu não sei dizer. Mas foi através de vendo um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês que eu me toquei que eu já estava pensando dessa forma, né? Que eu já estava querendo mudar a minha forma de ver e me deu mais ainda vontade e coragem de enfrentar mais as coisas. Eu vou colocar o vídeo para vocês, espero que gostem. Se quiserem depois comentar também, é muito legal vocês ter a interação de vocês. E depois que eu colocar a parte do vídeo, eu volto falando com vocês novamente. Ok? Até já. Vocês procurem quais os medos que vocês têm. Procurem esses medos para que você possa acolher com generosidade esses medos. Qualquer um. Você fala, mas eu não tenho medo, eu tenho raiva. Mentira, a raiva é um resultado de um medo. Ou medo de não ser respeitado, ou medo de que a vida não aconteça como você quer, medo da frustração, medo do fracasso. Isso também causa raiva. Mas o meu problema é mágoa. Também. Eu estou magoado porque eu não fui visto, não fui reconhecido, não fui respeitado. Então, no fundo, você tem medo de continuar sendo ignorado pelas pessoas, ou que as pessoas te vejam
de forma equivocada e te magoem cada vez mais. De qualquer forma, o medo está sempre presente dentro de nós. Então, enquanto eu canto, gostaria que vocês pensassem nesses medos que vocês têm. Medo do que exatamente? Pense. Muito bem. Nós estamos sempre trabalhando isso aqui na casa. O medo. Isso é uma ordem dos mentores da casa. Porque realmente o que nos trava na terceira dimensão é o medo. Porque o medo sempre causa este apego. Por conta de ter medo, eu preciso segurar para mim. E aí nós nos iludimos tanto com a terceira dimensão, nos apegando ao corpo, ao dinheiro, nos apegando às pessoas, nos apegando às posições, não é? E esses apegos vão causando cada vez mais medo, porque eu não quero perder. Daí a reflexão sobre o medo é algo muito sério, muito profundo. Porque depois que eu entendi quais são os meus medos, e de eu trazê-los para mim, ok, eu sei que vocês existem, ele está pedindo uma segunda ordem. Como você vai me dar segurança? E ele cobra uma segurança. Se eu ignorar este medo, vai ser pior, porque ele vai se transformar numa neurose. Ou eu fico irritada, ou eu fico com pânico, ou eu fico com depressão, ou eu fico altamente estressada. Por quê? Porque ele não está sendo ouvido. Então ele vai tentando te avisar por diversas vezes. Quando você não dá bola, chega um momento em que ele perde completamente a condição de homeostase, de equilíbrio. Aí neuroquimicamente ele já não te equilibra mais. É o momento em que doenças se instalam, tanto físicas quanto emocionais. Por isso que é muito importante dar ouvidos a ele, mas não dar o tamanho que ele quer que você dê. Muita gente chega e fala, olha, eu sinto uma angústia aqui, olha, todo dia, toda hora, eu sinto uma coisa. Ok. Quando você vai olhar de pertinho, a angústia é por uma causa específica, ou por uma situação que foi criada, mas que ela é muito menor do que a pessoa está dizendo. Só que ela deixa aquilo tomar tamanho vulto que parece que é ela inteira. Por isso é que as pessoas perdem a vontade, não querem levantar da cama, não querem sair de casa, ou estão num estado de não ser mais produtivo, não consegue se concentrar. Por quê? Porque este medo, quando não é ouvido, ele vai tomando um vulto gigantesco dentro de nós e a gente não sabe definir. Então primeiro defina e depois coloque esse medo no lugar dele. Ok, você não é inteiro desgraça, é só um pedaço da sua vida que é uma desgraça, não é assim? Ah, meu casamento não tá bom, ok, mas não é sua vida inteira, é o casamento. Ah, mas meu emprego não tá bom, ok, não é sua vida inteira, é só um emprego. Então comece a diminuir a coisa, a colocá-la no tamanho em que ela é de fato. Então enquanto eu canto, vocês farão esse exercício. Vocês vão ter. Por quê? É difícil assim? É impossível? Muita coisa? Ah, entendi. Não, tudo bem, faz de uma só. É um exercício. Depois em casa você continua fazendo. Mas começa aqui e termina, sabe Deus quando? Porque, fia, se for ver a vida inteira. Eu trato dos meus todo dia, toda hora. Eu também, os meus Não é verdade? Eita, mais. Então vamos lá, no exercício, você vai pegar esse seu medo que você já definiu e vai verificar qual é o tamanho real dele. O que ele é dentro de toda a sua vida, dentro de todos os aspectos que você tem na sua vida. Vamos colocar ele no tamanho dele? Então, enquanto isso, eu vou cantar. Romaria. Fala de fé. Temos fé? És sonho de pó, o destino
meu pai foi pior, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se, custa de aventuras, descasei, joguei, investi, desisti, sem a sorte, eu não sei, nunca vi. Vamos lá. Sou caipira, agora nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me nesse escuro fundo trem da minha vida. Sou caipira, agora nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me nesse escuro trem da minha vida. Colocaram esse medo no lugar dele e fale: olha, parte de mim está sentindo tristeza. Não sou eu inteiro, não. Parte de mim está estressado, mas não sou eu inteira. Vamos colocar as coisas no devido tamanho, dar ouvidos para entender o que ela quer dizer e vamos dar uma saída para ela. Que saídas? Corajosas. Às vezes eu preciso tomar decisões, às vezes eu preciso tomar posições, às vezes eu não posso tomar posição nenhuma, eu tenho que ficar quieta. Preciso de paciência, de resiliência, não é assim? Então precisamos entender o que podemos fazer para construir um pouco essa segurança. Mas quem vai dar a maior segurança é essa fé absoluta de que tudo dará certo porque você está conectado diretamente à fonte. Mas como? Se eu não ouço Deus falar? Menina, já tentei, mas não responde. Responde porque conseguimos conquistar os recursos internos para essa sabedoria que nós temos, esse Deus interior que temos dentro de nós, que pode trazer à luz do Evangelho com os exemplos de Jesus, com sua coragem, com sua fé, dizer como ele disse: Pai, que eles sejam um assim como nós somos um. E quando a nossa fé nós temos que aprender a aumentar essa fé, a entender que tudo está absolutamente no seu lugar e que eu estou precisando aprender algo com isso. E quando eu entendo isso, quando eu saio do papel da vítima e entro no papel de quem é o autor, ok, devo ter sido autor de um monte de coisas nas minhas vidas, vai saber Deus, anteriores ou nessa mesma, mas então eu vou assumir as consequências disso, eu vou mudar, eu vou entender que apego eu tenho que está me mantendo prisioneiro nesse meu estado. Que apego que eu tenho que me mantém como vítima e não como autor. Eu não aceito que eu seja vítima de nada. Isso já é uma lei para mim. E como eu não sou vítima de nada, eu sempre acho soluções. Sempre. Eu tenho sempre duas soluções para tudo. A Mônica tem 3. Ela é mais prevenida que eu. Eu tenho sempre duas soluções. Eu sempre arranjo soluções. Ok, Margarete, onde é que você sente medo do fracasso? Eu sinto medo do fracasso na hora que eu vou fazer não sei o quê. Então tá, então o que você precisa para melhorar isso? Talvez eu precise treinar mais ou estudar mais, tem um assunto que eu estou falhando, eu preciso me aprofundar um pouco nisso, naquela técnica ou naquela coisa. Ok, então vá lá e faça e cala a boca. Não enche meus picuá. É assim que eu converso com o meu ego. Eu sabia? Eu sou brava com o meu ego. E ele vai ficando no lugar dele o máximo de tempo possível, porque eu não deixo ele me comandar. Quando eu percebo que algo está me atormentando, eu dou a ordem, eu dou a sentença. Ok, eu vou resolver o seu problema, depois eu não quero mais que você atormente a minha vida. Eu quero silêncio nessa minha cabeça. Muitas vezes eu mando eu calar a boca. Vocês já mandaram vocês calarem a boca? Não? Tem que mandar calar a boca, porque senão enlouquece. Então eu arrumo a solução, percebo o problema, busco a solução.
solução, vou atrás, corro, não sei o quê. Tá. Ótimo, agora silêncio. Já arrumei seu problema, já te dei a segurança necessária, eu vou até aqui, depois disso eu não posso ir mais, sinto muito, eu não sou perfeita, mas você vai ter que se contentar. Ok? Ok. Aí ele se acalma. Aí você vê a Margarete assim, docinho. Mas eu tive uma guerra gigante dentro de mim para a Margarete ficar um docinho. Dá para entender? Então coloque as coisas no lugar e lidem com o medo de forma mais adequada. Procurem soluções. Não fique se achando vítima porque você não é. Nós estamos com uma cultura do vitimismo no Brasil amedrontador. Amedrontadora. Essa figura não pode existir. Nós não somos vítimas, nós temos que construir a nossa história, e Romaria diz isso. É um povo forte, que passa por tudo quanto é dificuldade e consegue resolver. Espero que vocês tenham gostado. É Margarete Ávila, é uma palestra que ela estava dando na Casa do Consolador, né? É uma palestra bem interessante. E a voz dela é muito gostosa, tranquila e canta lindamente, né? Quem quiser ver a palestra inteira, eu vou colocar a descrição aqui no vídeo, tá? Tá no Facebook da Mônica Medeiros, se eu não me engano. Mas eu tenho o link, eu vou colocar na descrição. Quem quiser assistir a palestra inteira, vai estar disponível aqui, tá? Ela fala muito na questão do medo, né? Que a gente tem muito medo. A gente se auto-sabota. E eu acredito muito nisso. É complicado quando você se toca disso, né? Que é o que eu tava falando outro dia com uma amiga também. O problema é quando você é ignorante, ou seja, quando você não conhece o fato, por isso a palavra ignorante, você desconhece o fato, tudo bem, você acaba fazendo as coisas, tal, beleza. Mas depois que você vê e tem a certeza, a ignorância sai, vem o conhecimento, você não consegue mais agir da mesma forma. Não mesmo. E no próximo vídeo, dando sequência a esse, eu vou falar de como eu me tratava, né? Como você trata a pessoinha que convive com você 24 horas por dia? Quem é essa pessoinha? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser depois falar alguma coisa a respeito do que viu na palestra ou outros assuntos que a gente pode trazer aqui, é só falar, tá bom? Até mais. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vocês. Até a próxima.